aqui, já tem uma galera entrando, já tem uma galera online. Benção. Bom, gente, vamos lá. Tô nesse lugar aqui, é o lugar mais propício da minha casa para a gente poder fazer uma live. Trago uma palavra que eu vou tentar, de forma breve, encaixar a palavra com o tema que foi proposto dessa campanha, né? A gente fala campanha, no caso, que é uma forma já, um tempo específico que eles separaram para esses dias. Então, conectados com Deus. Estou fazendo um estudo sobre Salomão. Quem tem me acompanhado nas redes sociais está vendo que eu tenho feito um estudo. Eu achei uma palavra e me inspirei nela. Eu quero convidar você na sua casa, abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. É um texto muito conhecido, muitos falam isso de cor salteado, mas tem uma proposta de Deus aqui para trazermos nessa noite. Vitor Magno, você é bênção. Já abriu o manto ontem. Foi vitória. Só estou aqui para complementar o que foi dito ontem. Eclesiastes 12 vai dizer o seguinte no verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Bom, qual é a proposta aqui? Falarmos sobre o tempo. Eu tenho até um título para essa mensagem, que Deus concluiu esse título ontem. E o título se chama O Tempo e o Vazio. Você deve estar até achando estranho como falar de tempo dentro de Eclesiastes 12. Aparentemente, Eclesiastes 12 vai falar, como é a epígrafe de todas as Bíblias, vai falar sobre conselho para jovens. Parece que esse versículo é especificamente para jovens. Mas, na verdade, a gente pode pegar a amplitude desse versículo, notando ele por completo. Apesar de ter a palavra mocidade, a gente tem a noção de que Salomão ele quer trazer uma profundidade de tempo nesse versículo, quando a gente dá de encontro com a palavra velhice. Ele está falando de um tempo, de uma jornada de vida, da mocidade até a velhice. Aí vem as seguintes questões que devem ser perguntadas à palavra. Como estava Salomão nesse tempo aqui? Como que Salomão estava no capítulo 12? Como que Salomão estava em Eclesiastes? O que levou Salomão a ter essa reflexão? Eclesiastes é um período de Salomão que Salomão está no final da vida. Salomão está no final da sua história. Salomão já não tem mais muito tempo de vida. Ele já está velho. E ele chega nesse tempo de vida, ele chega nessa fase da sua vida com inúmeros questionamentos, inúmeras dúvidas e também com inúmeras conclusões. Mas ele vem dizendo: lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que cheguem os dias ruins, antes que cheguem os dias maus, os dias difíceis, e chegando à velhice você diga: não tenho mais prazer nos meus dias. O que ele estava fazendo? O que aconteceu na sua jornada? Então a proposta, gente, é falar sobre tempo dentro da perspectiva de vida de Salomão. É um desafio. Eu escolhi um caminho muito difícil para falar de tempo dentro de Salomão, que a vida dele é uma vida riquíssima de conteúdo e complexa, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus, que o Espírito Santo está no controle. Bom, vamos entender aqui primeiramente como é que foi a vida de Salomão, para a gente entender como que ele chegou aqui. Nós vamos rapidamente falar do início ao fim, num panorama, para a gente poder entrar na mensagem. Salomão, em 1 Reis, capítulo 2, Davi
já está na sua velhice, já está chegando ali no fim da sua jornada, e ele sente que está próximo da morte. Ele sente que seus dias são contados. Então ele chama Salomão para poder trazer as suas últimas instruções. E olha só como é que é interessante o começo da vida de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, parte A, Davi vai começar a sua instrução da seguinte forma, chamando Salomão. O tempo em que devo chegar aonde todos os homens devem chegar está se aproximando para mim. Ou seja, o tempo da morte que chega para todas as pessoas agora está chegando para mim também. O tempo em que o caminho que todos os homens irão seguir está chegando. Ou seja, Davi já está começando a instrução falando de tempo. Então Salomão ele já está começando a receber instrução para poder reinar com a palavra tempo. O tempo da morte que chega para todo mundo estava chegando para Davi. E Davi, no verso 3 de 1 Reis 2, ele vai falar o seguinte, olha só, você vai reinar, vou fazer uma paráfrase aqui, né? Você vai reinar, você vai assumir o trono, o tempo da morte está batendo na minha porta, está próximo de eu chegar aonde todo homem deve chegar. Porém, Salomão, dedica a sua vida a obedecer os mandamentos de Deus. Dedica tempo para andar debaixo dos decretos do Senhor. Dedica tempo para poder viver debaixo da vontade de Deus, Salomão. Você vai reinar, você vai herdar um trono de um povo magnífico, de um povo escolhido, onde tem um Deus que opera e cuida desse povo, mas dedique tempo para obedecer e governar debaixo da vontade de Deus. Essa é a instrução de Davi para Salomão. E Davi, após essa instrução, obviamente, ele solicita a Salomão a cumprir com algumas justiças que Davi não podia cumprir em vida. Ele não podia cumprir em vida, havia alguns acordos debaixo da lei de Deus que ele havia feito para não cumprir com essa justiça, e ele solicita Salomão a cumprir após essa instrução e morre. Ele morre e agora quem está herdando o trono de Israel é Salomão, após essa instrução de Davi. Ele começa a organizar o seu reino, e a primeira coisa que ele faz é o seguinte, é aplicar a justiça que seu pai havia pedido. Então ele aplica a sua justiça em cima de Abiatar, que era um sacerdote, que ficou aliado de Joabe. Joabe, que era sobrinho de Davi, no caso, ele era filho de Zuria. E Joabe tentou matar Davi, matou o chefe do exército de Davi, que era Abner, e Abiatar, que era um sacerdote, acabou se desviando da fé, acabou se desviando ali, ficou um pouco apóstata, saindo debaixo da regra do templo, para poder se aliar a Joabe. Então Salomão ele não podia matar Abiatar, porque Abiatar havia carregado a Arca da Aliança, e ele diz isso em 1 Reis, no capítulo 2, ele fala, Abiatar, eu vou te afastar permanentemente dos serviços sacerdotais, você está proibido permanentemente de trabalhar para o reino, pro templo do Senhor. Você está afastado permanentemente. Eu só não vou te matar porque você carregou a Arca da Aliança no tempo do meu pai Davi. Quando Joabe fica sabendo disso, ele tenta fugir. Mas aí Salomão já tinha levantado um novo chefe do exército, que era o filho de Joiada, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele agora, era o filho de Joiada. Ele vai de encontro a Joabe e mata Joabe.
após matar Joabe, ele tem que aplicar a sua sentença em cima de Simei. E ele fala com Simei o seguinte: Simei, você vai, eu não vou te matar, mas temos um acordo, você vai ter que ficar em Jerusalém para sempre, nunca mais vai poder sair. Aí chega um determinado momento, Simei ele se agrada daquele pedido de Salomão, mas ele sai da cidade de Jerusalém para poder buscar um escravo em Gate. E quando ele busca esse escravo em Gate, ele volta, Salomão fica sabendo e mata Simei também. E mata também seu irmão Adonias. Antes disso tudo, que Adonias tentou roubar o trono de Davi na velhice. Então, por fim, ele começa o seu reinado aplicando a justiça do seu pai Davi. Como que era o esquema de Salomão teologicamente falando? Davi era segundo o coração de Deus. Salomão era segundo o coração de Davi. Porque Salomão, ele sempre, no começo da sua jornada... Acho que deu um negócio aqui, deu uma pausa aqui. Voltando. Ele sempre tentou imitar os passos do pai no começo dessa jornada. No começo da sua vida de rei, da sua vida ministerial, da sua jornada espiritual, ele sempre tentou imitar os passos do pai, porque ele via a dedicação de coração que o pai dava para Deus e as instruções que recebeu do pai. Então Salomão era segundo o coração de Davi. Então Salomão, quando ele termina de aplicar a justiça em favor do seu pai, e a gente pode notar na Bíblia que não houve nenhum rei em toda a Bíblia, nenhum filho em toda a Bíblia que levou tão adiante o nome do pai igual Salomão. Salomão leva o nome do pai em várias passagens dos registros bíblicos aqui na sua história. Então, ele, após aplicar essa justiça, ele vai para o Monte Gibeon. Ele vai para o Monte Gibeon, no capítulo 3, 1 Reis. E quando ele chega lá, a gente vai começar a notar que uma característica de Salomão no começo dessa jornada, ele sempre tenta fazer tudo com excelência para Deus. Agora, você vai pensar comigo, tudo que é feito com excelência demanda tempo. Lembre-se que a gente está falando de tempo. Tudo que é feito com excelência demanda tempo. Tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para se dedicar, tempo para cumprir com a ação daquilo que você planejou. Então, tudo que você vai fazer com excelência, independente de qual for a área que você for aplicar sua excelência, seja no trabalho, seja com Deus, seja na igreja, vai demandar tempo. Então, Salomão ele dedica um tempo exemplar no começo da sua jornada, a ponto de que no Monte Gibeon, na sua oração, no seu sacrifício, ele sacrifica 1000 holocaustos queimados. Ele dedica 1000... Gente, é muito holocausto para uma pessoa só. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação. E quando ele está dedicando aquele tempo, fazendo aquilo com zelo, fazendo com que ele sempre queria dar o melhor para Deus no começo da sua jornada, e ele estava dando o melhor do seu tempo, na noite que ele faz isso no Monte Gibeon, ele recebe pela primeira vez na sua história a presença de Deus de forma comunicativa, né? Onde Deus vai pela primeira vez se comunicar com ele. Beber só uma aguinha aqui. Vamos lá, que eu tenho que ser breve, senão eu estou enrolado. O tempo voa. Bom, quando ele recebe essa presença de Deus no seu sonho, Deus comunicando-se com ele fala o seguinte: Salomão, pede o que você quiser. Aqui é um negócio aqui. Pede o que você quiser, que eu vou lhe conceder. Aí Salomão, ele pede o seguinte para Deus: Senhor, no verso 9 do capítulo 3, 1 Reis, me dá sabedoria. Só que quando a gente vê esse pedido de Salomão, a gente não consegue, de forma a olho nu, entre aspas, notar a profundidade desse pedido. E Deus, clareando a minha mente no estudo, eu perguntei: Senhor, por que ele pede a sabedoria?
Para nós notarmos a profundidade da sabedoria de Salomão, nós temos que primeiramente notar a profundidade do agrado de Deus, porque Deus se agradou de forma se agradou muito, de forma espetacular, de forma esplêndida, de forma que surpreende o leitor, a forma que Deus se agrada. Então, esse agrado de Deus, nós temos que buscar essa profundidade. E a profundidade se dá no que Salomão, ele pede da seguinte forma: Senhor, me dá sabedoria para... Aí tinha um porquê. Governar o teu povo com justiça e equidade. Olha isso aqui. Salomão estava expressando para Deus do coração, para o Senhor, no pedido de sabedoria, o seguinte: Senhor, primeiramente, eu sou jovem, que Salomão era jovem quando começou a assumir o trono. Eu sou jovem. Então, Deus, para eu governar com justiça, eu preciso da sabedoria do alto. Porque a justiça que Salomão tinha em mente, que tinha que ser aplicada para o reino de Deus, para o reino de Israel, teria que ser uma justiça justa para com os homens e justa para com o governo de Deus, a ponto de que essa justiça sendo aplicada com os homens fosse também justa e agradável sob o governo de Deus. O que Salomão estava dizendo? Eu governo, mas o meu governo está sobre embaixo, sobre em cima. Está sob o teu governo, Senhor. O teu governo está acima do meu. E para que o meu governo esteja alinhado com o teu, eu preciso governar com justiça. Para que a minha justiça seja igual à justiça do Senhor. E para que essa justiça seja aplicada a ponto de que os nossos reinos sejam alinhados, é impossível que eu cumpra isso de forma natural. Eu preciso da sabedoria do alto, porque eu não tenho capacidade de exercer uma justiça que seja igual à justiça dos céus. Então, olha a profundidade de Salomão. Ele está se declarando a Deus: eu sou dependente do Senhor para poder ser justo. E eu quero que o meu governo seja debaixo da tua vontade. Eu quero governar debaixo do teu querer. Eu quero que o tempo de reinado que eu for exercer seja um tempo debaixo de todo o teu agrado. Olha, é aí que a gente entende como que Deus se maravilha nisso. E o mais interessante disso tudo, espero que todos estejam entendendo o que eu estou querendo transmitir. Se tiver alguma dúvida, depois bota aí no negócio aí, no chat, que a gente tenta esclarecer com o tempo. Mas a grande beleza de Deus nesse negócio é que Deus, mesmo com a sua presciência, antes de tudo ser criado, ele já sabia que Salomão ia pedir aquilo. Mas ele tem uma habilidade indescritível, uma habilidade que é impossível de conhecermos, mas Deus tem essa habilidade de se permitir se maravilhar em tempos presentes, mesmo que a sua presciência já tenha descoberto isso muito antes de pensar acontecer. Então Deus se permite, se maravilha e fala assim: Salomão, bom foi o teu pedido. Bom foi o que você pediu. Bom é a tua vontade. Então eu vou te dar muito mais do que você pediu. Como você não me pediu inimigos, como você não me pediu riqueza, e me pediu sabedoria para governar, porque Salomão, e pessoal, ele sabia o povo que ele estava governando. Salomão, ele sabia que o povo que ele governava não era um povo qualquer. Ele sabia que era o povo de Israel, era o povo escolhido, era um povo que tinha um Deus, era um povo que tinha um plano, era um povo que tinha um projeto, e ele sabia que aquele povo, o plano daquele povo e daquele reino, iria apontar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que era Jesus Cristo, para reinar efetivamente em Israel para sempre. Então ele sabia que não estava com qualquer povo. No entanto que ele fala: Senhor, me dá sabedoria para governar
teu povo. Ele expressa para Deus, esse povo não é meu, esse reinado não é meu, esse reino, esse povo é teu. Aí Deus se maravilha, Deus fala, que fantástico, me agradei. Aí ele fala o seguinte para Salomão, mais detalhadamente em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 12. Eu vou te dar bens, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, e você será rico a ponto de que ninguém antes de você terá tamanha riqueza, e ninguém depois de ti, nenhum homem mais ilustre que existir nessa terra, terá mais riqueza do que Salomão. Então, gente, nem Bill Gates, nem a família Rockefeller, ninguém conseguirá chegar na magnitude de riqueza que Salomão teve. Pode se matar de trabalhar, pode tentar dominar o mundo, não vai chegar no tamanho da riqueza de Salomão. Então, após isso, tenho que correr aqui. Após isso, o que aconteceu? Salomão, ele adquire a sabedoria de Deus e já começa aplicando. Aplica naquele famoso trecho das duas mulheres que eram até prostitutas, no caso, com uma criança, né? Uma criança morre, aí a outra está viva e a mãe da criança viva tem a criança roubada pela mãe da criança morta. Aí elas chegam lá, falam, pô, como é que meu filho está aqui? Ela fala que é dela, mas o filho é meu. Aí Salomão fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse garoto ao meio, dá um pedaço para cada uma e os dois ficam com a criança. Logicamente que Salomão estava querendo testar quem era a mãe verdadeira. Aí acontece que a mãe verdadeira se manifesta dizendo, não, deixa a criança para lá, eu não quero a criança. Aí a outra fala assim, não, nós temos que dividir a criança, nem eu nem tu. Aí Salomão fala, não, a mãe verdadeira é a que abriu mão do filho, para poder manter ele vivo. Aí todo mundo se maravilha, ele tem a sabedoria, ele tem a autoridade, ele aplica a justiça que ele aplicou no pai. Então Salomão agora está cheio de autoridade do céu e com autoridade humana como rei. E ele começa também aplicando a sua sabedoria, renovando a aliança com Irão. Agora é que a gente vai começar a entrar nas riquezas de Salomão. Que quando ele renova a aliança com Irão, que era rei de Tiro, Irão era amiguíssimo de Davi. Eles eram amigos, tinham uma aliança muito bonita, uma aliança forte. E quando ele renova a aliança com Irão, a proposta era o seguinte, ó, eu estou renovando essa aliança contigo com o intuito de que você me ajude, Irão, a construir o templo do Senhor, porque o templo do Senhor havia sido colocado no coração de Davi, mas Deus havia proibido Davi de construir. Acho que todos lembram disso, né? Dessa passagem. Deus falou assim, você teve é muito bom o seu desejo, mas você não pode construir porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Então quem vai construir esse templo é o teu filho, que vai herdar o trono. Aí Salomão ele fala, bom, tem que construir esse templo, então eu vou usar minha sabedoria para construí-lo. Ele vai e solicita a Irão, me ajuda a construir, me enviando as madeiras de ciprestes, as madeiras de cedro, de pinho, me enviando ouro para que eu possa construir o templo do Senhor. E em troca disso eu vou te dar alimento para o seu reino, né? E vai estar escrito lá em 2 Crônicas, agora no 2 Crônicas e 1 Reis, os dois livros está escrito, 1 Reis acho que é capítulo 5, está escrito que Salomão envia mais de 2.000 toneladas de comida anualmente para Irão. Então, mas só que Salomão, gente, Salomão ele ganha muito mais do que o acordado, porque Irão ele não envia só madeira, Irão ele não envia só ouro que Salomão havia pedido, mas primeiramente ele envia ouro puro. Ouro puro vai dizer que o ouro puro de Ofir, todo mundo já ouviu até esse nome por aquela canção do Anderson Freire, né? Mais raro que um ouro puro de Ofir, né? Então o ouro de Ofir que ele recebeu de Irão, ele recebeu artesãos para entalhar os detalhamentos do templo, ele recebeu marinheiros para poder buscar bronze, para poder fazer os instrumentos
para poder lavar o sacerdote, que tinha que ser de bronze, e foram bronze sem medida. Então foi bronze sem medida, foi madeira, foi linho, foi trabalhadores para poder tecer o véu, para poder trabalhar com madeira, para trabalhar no mar. Salomão começa o seu reinado enriquecendo muito em cima de Irão. Então, conforme ele vai construindo esse templo com Irão, o bacana é isso no começo da jornada de Salomão. Ele vai dedicando tempo para construir esse templo. Ele vai dedicando excelência para construir esse templo. A ponto de que o templo do Senhor que ele constrói, ele tinha todo o revestimento por dentro do chão ao teto de ouro. Ele reveste a ponto de não aparecer uma pedra por trás do ouro. Era totalmente lacrado de ouro por dentro. Havia detalhes de entalhamentos, um detalhe por artesãos, dedicação, a ponto de que dedicou 7 anos do seu reinado para poder construir o templo de Deus. Gente, a gente está vendo um começo de Salomão espetacular. Acaba que quase foge da nossa mente a possibilidade de ter uma velhice. Então ele começa uma dedicação, ele começa um empenho com Deus e ele constrói o templo do Senhor. Ele constrói esse templo, a bacia para poder lavar os sacerdotes era excelente, irmãos. Era uma bacia revestida de bronze de uma só peça com 12 touros formados em sua volta. Ele tinha as colunas de bronze, eram todas detalhadas, o véu era espetacular e todos os seus servos tinham vestes cintuosas. Aí ele começa a fazer, ele termina essa conclusão do templo. E agora ele pede para que os levitas fossem para Sião buscar a Arca da Aliança para poder trazer para Jerusalém. Então, Sião era a cidade de Davi e a Arca da Aliança só podia sair de lá quando o templo do Senhor estivesse pronto. O templo está pronto, os levitas vão, eles trazem a Arca da Aliança, eles colocam dentro do Santo dos Santos. E o Santíssimo Lugar feito de uma forma, de uma dedicação espetacular. E o que começa a impressionar Deus não é a quantidade de ouro que tinha dentro do templo, gente, mas era a dedicação, era o tempo empreendido, era a excelência dedicada para fazer para Deus. É isso que impressiona o Senhor. Não é a quantidade de ouro, né? Porque Deus não está nem aí para ouro. Ele é o dono de toda a riqueza. Ele que inventou o ouro, mas ele vê a dedicação, 7 anos dedicando a excelência, 7 anos dedicando tempo. E quando eles entregam aquilo para o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, os sacerdotes, eles estão ali dentro e eles começam a louvar a Deus. Eles começam a tocar símbolos, eles começam a tocar harpas, eles começam a tocar trombetas. E já estava no período de festa dos tabernáculos e o Israel já estava lotado. Todo Israel estava reunido naquele momento em que a Arca da Aliança está entregue ali dentro do templo formado, do templo construído. E dentro daquela festa, eles começam a adorar a Deus. E agora não é somente os sacerdotes que estão adorando, mas agora são todos os membros em uma só voz. Os da trombeta começam a louvar a Deus dizendo: o Senhor é bom, por isso o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, por isso o seu amor dura para sempre. E eles começam a louvar, a ponto de que a presença de Deus se manifesta de uma forma tão indescritível, que a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, do capítulo 5, do 11 ao 14, que os sacerdotes não aguentam ficar em pé, eles não conseguem dar sequência no serviço religioso, eles ficam no chão com as pernas fracas, admirando e jubilando ao Senhor, porque Deus manifesta a presença dele por causa de uma dedicação de tempo espetacular. Gente, isso é fantástico, essa profundidade. Eles começam a sentir essa Shekinah, essa presença de Deus, e Salomão, ele se prostra. Agora que começa a ficar bom o negócio. Salomão, ele sobe num palanque de bronze e ele se
prostra diante de toda a congregação de Israel com as mãos levantadas para o céu e faz uma das orações mais longas registradas na Bíblia. Em 1 Reis é cerca de 51 versículos e em 2 Crônicas é um capítulo inteiro da oração de Salomão. E quando a gente vai ver essa oração de Salomão, a gente até fica um pouco enfadado de tanto que ele fala. Mas Salomão, gente, naquele momento ele não estava mais ligando para o tempo, ele não estava olhando para o relógio, ele não estava fazendo nenhuma oratória para o seu povo, ele estava abrindo o seu coração sem medida para Deus e faz uma oração poderosa, uma oração pedindo que a misericórdia de Deus esteja constante naquele lugar, pedindo que Deus não abandone aquele lugar, que todo pecador, e ele afirma muito antes de Paulo que não há pessoa que não peque. Ele fala isso na oração em 1 Reis, lá para o capítulo 8, ele vai falando isso no meio da sua oração, que não existe nenhum homem que peque. Ele admite a fraqueza do povo, ele admite a fraqueza da sua vida, ele dedica tempo, e quando, gente, isso aqui é muito forte, quando ele termina a oração que ele faz, vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, que quando ele fecha a oração, que ele termina aquele tempo que ele nem estava medindo quanto tempo ele estava de joelho de frente da congregação, os céus se abrem e um fogo do céu cai, consumindo todo o sacrifício que estava naquele lugar. E quando aquilo é consumido, todo o povo de Deus não aguentou ficar de pé. Todo o povo de Deus caiu de joelho com o rosto rente ao pó, rente ao chão. E eles jubilavam e adoravam a Deus em uma só voz, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso. E a presença de Deus marca o reinado de Salomão. Gente, isso é muito forte. A dedicação de tempo trouxe uma presença extraordinária para aquele tempo. Trouxe uma presença que marcou o reinado de Salomão. Fogo caiu do céu, não foi por causa de Salomão estar em cima do bronze, mas foi porque Salomão dedicou tempo e excelência para Deus. Então, quando a gente chega nessa fase de Salomão, a gente começa a se perguntar: o que eu vou falar de Salomão? O que eu vou falar desse homem? Que lição tirar desse cara? Que rei exemplar? Que perfeição, que dedicação a Deus? O que eu... Acho que voltou aqui. Qual foi o problema de Salomão? A gente começa a ver, gente, o problema de Salomão no capítulo 7 de 1 Reis. Após ele dedicar esse tempo, após ele ser marcado por Deus, agora ele começa a dedicar tempo para suas riquezas. Primeira coisa que ele faz, após essa conclusão do templo, agora é construir um palácio para ele. Constrói um palácio para ele. Há algum problema de desfrutar das suas riquezas? Há algum problema de desfrutar daquilo que é teu? Não há problema algum, gente. Desde que esse desfrute não roube o teu tempo com Deus. Desde que esse desfrute não roube a tua comunhão com Deus. Desde que esse desfrute não tire a conexão da sua vida com Deus. Salomão tinha começado muito bem, só que há uma lei moral na jornada cristã. Começar bem é o de menos. O que importa é permanecer bem até o fim. E Salomão ele começa a se distrair na construção do seu templo. Do seu palácio, na verdade. Ele constrói um palácio próximo ao templo do Senhor para poder mostrar que o reino de Salomão era conexo ao reino de Deus. Só que ele constrói um palácio muito maior do que o templo do Senhor, muito maior, muito mais caro,
e que demanda muito mais tempo. Quem lembra aí? O templo do Senhor foi construído em quantos anos? 7. E o Palácio de Salomão? 13. 13 anos dedicando a si. O que Salomão começa a expressar? Espera aí, o que eu tinha com Deus eu já cumpri. Eu já cumpri a minha jornada, que era construir o templo do Senhor, que estava no coração do meu pai. Agora eu tenho que começar a dedicar tempo para mim. Eu tenho que começar a dedicar tempo para as minhas particularidades. Eu tenho que começar a dedicar tempo para aquilo que eu quero. Para aquilo que eu quero almejar, para os meus propósitos. Então ele começa a dedicar tempo demasiado para a construção do palácio. E dedicando tempo para isso, Salomão ele vai recebendo muito mais riqueza do que a gente falou do rei Irão. Ele recebe a rainha de Sabá. A rainha de Sabá chega lá com questionamentos complexos, cheio de aromas raros, cheio de especiarias, cheio de riqueza, entrega tudo a ele, ele responde os questionamentos com muita tranquilidade, ela se maravilha, espalha muito mais ainda a fama de Salomão. E vai dizer em 2 Crônicas que reis e nações queriam estar na presença de Salomão, queriam estar com ele, tem que estar de olho na hora, só Jesus. Queriam estar com ele e conforme ele recebia visita, ele era presenteado. Ele, além dos presentes que ele recebia, ele taxou todos os lugares em que Israel tinha domínio. Ele taxou tudo, até os filisteus que já estavam sob domínio. Então ele recebia muito dinheiro de imposto anualmente, a ponto de que até o povo de Israel, por causa da cobiça de Salomão, reclama com Roboão, depois que Salomão morre, que é o filho de Roboão era o filho de Salomão, reclama, o teu pai nos colocou um fardo muito pesado, esse fardo era de imposto, que eles tinham que trabalhar o dobro, o triplo, para poder pagar um imposto para Salomão. Salomão começa a se perder no meio da riqueza, ele fica excêntrico a Deus, por causa das suas vontades e das suas particularidades. Então Salomão ele começa agora a dedicar tempo para si. Aí é o que eu vou começar a chegar na gente. Ele começa a dedicar tempo para ele, para as suas vontades, para os seus desejos, para o seu querer. Ele já estava rico, já estava famoso. Ele tinha, gente, Salomão tinha tudo que hoje os brasileiros e todo ser vivente quer ter. Salomão tinha fama. Se Salomão tivesse Instagram, todo mundo seguiria Salomão. Se Salomão tivesse numa live, não teria 23 pessoas, teria pelo menos umas 30, 40 mil pessoas, no mínimo. Salomão tinha dinheiro, Salomão tinha saúde, Salomão tinha paz, não tinha guerra no seu reino. Salomão tinha tudo. Então, ao invés dele continuar dedicando tempo a Deus, que era o tudo dele, que era acima de todas as coisas, ele começa a dedicar tempo para suas riquezas. E ele vai. E vai dizer em Eclesiastes, capítulo 2, o seguinte, que aí já estamos querendo chegar nas conclusões de Salomão na sua velhice. Ele chega em Eclesiastes e começa a dizer o seguinte no capítulo 2, que ele desbravou toda a sua riqueza. Ele se entregou à extravagância de vinho e de alegria. Ele construiu cidades, ele fez jardins, ele plantou árvores de todos os tipos de frutífera. Ele teve um harém riquíssimo de mulheres, com muitas mulheres, de diversos tipos de mulheres. Então Salomão, ele desbrava, ele tira o tempo dele com Deus e entrega todo o seu tempo para desbravar os prazeres da sua riqueza. Como eu disse, irmãos, não tem problema você desbravar aquilo que você conquistou, a não ser que isso roube você de Deus. E agora, olha o que Salomão fala. Eu vou até abrir aqui em Eclesiastes capítulo 2, verso 10. Se você tiver com a Bíblia, você pode até abrir. Verso 10.
De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem, irmãos. Desfrutar do trabalho que você fez, até aí, tudo bem. Parece tudo normal para Salomão se ele não tivesse escrito o verso 11. Olha o que diz o verso 11. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passa de vaidade, um inútil e enorme vazio. Ou seja, é como correr atrás do vento. Não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Gente, Salomão, ele entra na maior cilada em que hoje, o século XXI, as pessoas já entraram. Ele pensou que o que tornaria pleno a sua alegria, o que tornaria a sua alegria no ápice, a ponto de não ser esgotada, seria o tempo de desfrute das suas riquezas, seria o tempo de desfrute das suas particularidades. Mas, gente, ele descobriu o vazio no final. Sabe por quê? Porque quando ele dedica tempo para desbravar as suas riquezas, ele já tinha perdido há muito tempo a maior riqueza que ele tinha, que era a presença do Senhor. O que mantinha ele alegre não era o templo revestido de ouro, mas era a presença de Deus no lugar. Não era os sacerdotes se banhar numa bacia de bronze, mas era Deus se manifestar na vida de todos. Essa era a verdadeira alegria que ele deixou perder. Essa é a riqueza que Salomão perde, gente. Ele perdeu essa alegria e não percebeu. Aí é que entra. Ele dedicou todo o seu tempo para desbravar as riquezas que tinha. Tolo! Tolo foi Salomão, gente. E olha o que vai dizer aqui em Eclesiastes 2, verso 1. Eu disse a mim mesmo, pois bem, olha o que ele disse para si. Eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Salomão estava dedicando a sua vida para ser feliz. Contudo, isso também se mostrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do sorriso o que sobra é a tolice e da alegria o que resulta é o vazio. Gente, uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, não tem ouro que complete a plenitude do ser. É só Deus que traz alegria verdadeira. É só Deus que traz alegria plena. Aí você vai perceber o seguinte, isso aqui me deixou maluco. Porque Salomão questiona a alegria. Ele fala que da alegria o que sobra é o vazio. A gente vai ver tempos depois, Abacuque, lá na frente, sem recurso, em ruínas, numa crise moral e espiritual, sabendo que o que viria era pedreira, sabendo que viria era pedrada. E mesmo sem recurso, olha o que Abacuque fala em Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que não haja uvas na videira, ainda que a safra de olivas venha a falhar, ainda que a terra não produza mantimentos, ainda que seja sequestrada as ovelhas, ainda que os bois morram nos currais, ainda que a morte bata na minha porta, ainda que eu venha falecer de fome, ainda que eu venha apodrecer de enfermidade, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Gente, Abacuque não precisou de recurso para ter alegria, porque Abacuque já tinha a maior riqueza que todo ser humano pode ter, que é a presença de Deus. É um tempo com o Senhor, é um tempo de alegria com Deus. A alegria de Abacuque, o tesouro de Salomão não podia comprar. A alegria de Abacuque não tinha bronze, não tinha chão de ouro do templo de Salomão que podia comprar. Por quê? Porque não era o chão de ouro que fazia a alegria da casa. O que fazia a alegria da casa era a presença de Deus no templo. E o que fazia a alegria de Abacuque era a presença de Deus, independentemente da circunstância. Olha, gente, isso. Eu entro numa eloquência aqui de tão profundo que é saber que nós corremos atrás de algo que no final vai nos dar um resultado vazio. Salomão ele correu atrás disso, de se alegrar a vida inteira. E no final teve o vazio. Agora a gente estamos falando de Salomão. Para podermos entrar na chave da mensagem para a gente fechar, que já são 10 para as 10. Salomão tinha tudo. Jovem, já nasceu rico. Empreendeu tempo para descobrir felicidade dentro de suas riquezas. Agora, e nós? E nós? Como temos investido o nosso tempo? Aonde nós temos tentado refugiar? Aonde nós estamos tentando angariar alegria? Salomão ele começou bem, dedicando tempo para Deus. Ele termina a sua vida com idolatria, mulheres e pecado, e com dúvidas, pois estava vazio por dentro. E nós? Aonde estamos investindo o nosso tempo? Aonde está a nossa dedicação para Deus? Aonde está a nossa conexão com Deus? O tema é conectados com Deus. Aonde está a nossa conexão com Ele? Nós temos dedicado tempo para quê? Sabia que o tempo é a única moeda que nunca perde o valor e que quando você gasta, nunca mais você tem de volta? Aí você vai dizer, não, se eu perder o meu tempo hoje, eu vou ganhar ele novamente amanhã. Não, você não vai ganhar o seu tempo novamente amanhã. Porque o hoje, amanhã ele será o ontem. E o amanhã nem sempre será amanhã. Amanhã, daqui a pouco vai ser hoje. Ou seja, amanhã é um novo tempo, não é um tempo de volta. É uma nova moeda, não é a moeda que você gastou. Aonde estamos dedicando, gente? Aonde nós estamos tentando buscar alegria? Aí nós começamos a olhar para a vida de Salomão, que tinha tudo, e no final teve uma vida vazia. A gente começa a notar os nossos dias. A gente tem muito menos que Salomão, mas só que a gente age igual a ele, tentando gastar tempo desfrutando de coisa fútil, desfrutando de coisa supérflua e deixando Deus de lado, gastando nosso tempo no Netflix maratonando aquela coisa do Satanás. Tentamos ocupar o nosso tempo para tentar ter alegria, tendo mais seguidores no Instagram, para ter mais seguidores no Facebook. E no Instagram não vai falar que é mentira, que todo mundo quer ser notado, todo mundo empreende tempo para poder postar algo para ser notado, para poder ter seguidores, para poder ter a fama de Salomão. Todo mundo quer trabalhar, não quer trabalhar apenas para ter o que comer, o que vestir, mas quer trabalhar para poder ter as riquezas semelhantes à de Salomão.
É proibido, por um acaso, utilizar a rede social? É proibido utilizar, desfrutar das riquezas? É proibido trabalhar para ter um carro? Não é proibido, desde que isso não roube a presença de Deus na sua vida, desde que isso não ocupe o tempo de Deus na nossa vida. E o que tem acontecido? Nós não estamos conectados com Deus mais. Nós perdemos Deus. E sabe o que Salomão vai falar? Olha o que Salomão fala. Lembra-te, isso eu vou voltar para Eclesiastes 12 para a gente chegar para o fim. Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis. Gente, o dia difícil não é pandemia, porque não tinha pandemia na época de Salomão. O dia difícil não é crise financeira, porque não tinha crise financeira na época de Salomão. O dia difícil é quando ele percebeu que Deus já tinha ido embora há muito tempo. Esse foi o dia difícil. Esse foi o ápice do vazio. E nós, aonde temos dedicado a nossa vida, é da onde você dedica tempo que você obtém resultado. Marca isso. Da onde você dedica tempo é de onde vai vir o resultado. Aí a gente, depois de dedicar tanto tempo para os nossos prazeres, tanto tempo para internet, tanto tempo para Netflix, tanto tempo para fazer inúmeras coisas que não é de Deus, a gente tenta depois discernir os tempos. Aí quer discernir o que está acontecendo. Quantas pessoas estão tentando discernir que tempo é esse de corona? Ah, que tempo é esse? Que é da onde Daniel, que é discernir o que está escrito na parede. Aí você anota isso na sua vida. A maior perda de tempo é tentar discernir o tempo de Deus sem dedicar tempo para Ele. Essa é a maior perda de tempo que o ser humano possa ter. Tentar dedicar tempo para poder discernir tempo sem dedicar tempo para o dono do tempo. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, os discípulos tinham falado o quê? Senhor, quando chegará o tempo do reino de Deus se estabelecer na terra? Aí, o que Jesus fala? Não vos compete saber nem o dia, nem a hora, nem a data, nem o tempo, se vai estar frio, se vai estar sol, se vai ter pandemia, se vai ter crise. Não vos compete saber isso. O que vos compete é dedicar ao tempo para a minha presença. Então dedica tempo em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, para que em todo tempo vocês preguem a minha palavra, em todo tempo vocês fiquem orando sem cessar, porque quando chegar o tempo eu vou voltar. É para isso que nós fomos criados, para dedicar tempo para quem deixou a glória, para dedicar tempo para se entregar para nós. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos resgatados. Aí nós chegamos para Deus e começamos a dizer: Deus, eu não estou dedicando tempo ao Senhor porque eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava trabalhando, eu estava cuidando do meu filho, eu estava cuidando da minha sogra, eu estava fazendo isso, eu tive que acordar cedo, tive que preparar a marmita, eu estou sem tempo, Jesus, por isso que eu não estou dedicando tempo para você. Aí Deus vai falar no final: meu filho, já está chegando o tempo de eu voltar, e talvez você não vai ter tempo para ser salvo. Talvez você não terá tempo para ser salvo. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Imagina o vazio de quem ficar. Imagina o vazio de quem não subir para poder estar com a maior das riquezas, que é a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E vai estar escrito em Eclesiastes 3. Tempo. Há tempo, estou fechando já, gente. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Assim como Salomão disse em Eclesiastes 3, que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, houve o tempo de Jesus sair, se desfazer da glória,
Houve o tempo dele descer, houve o tempo dele nascer, houve o tempo dele morrer, houve o tempo dele ressuscitar, e haverá o tempo de ele voltar. Ele vai voltar e só tem expectativa no tempo da volta. Quem dedica tempo para Deus nos dias de hoje, quem não dedica tempo para Deus não tem expectativa mais de que o tempo da volta está próximo. Pensa que ele não vai mais voltar, age como se ele não fosse voltar mais. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte, no tempo do fim as pessoas vão amar a si mesmo, eles vão amar a si, vão dedicar tempo para si, eles não vão fazer questão do tempo do Senhor voltar, eles vão agir como se nada tivesse acontecendo, a maldade vai aumentar. Isso significa, pessoal, que nós estamos entrando em um hemisfério, em uma esfera de que nós podemos sim nos perder no tempo final se não nos dedicarmos a Deus. Se nós tentarmos procurar alegria nas riquezas da terra, nós vamos perder a alegria das riquezas do céu. Homens que tentaram ser felizes com as riquezas da terra estão cometendo suicídio, estão vazios, se perdendo. E os outros homens, irmãos, e os outros homens que foram felizes sem recurso, como George Miller, que ele abriu mão de toda a sua riqueza para poder servir a Deus, e ele disse o seguinte: Senhor, me ensina a ser dependente do Senhor, para que eu possa ser um instrumento para a minha geração. E ele fez, irmãos, sem recurso, orfanatos milionários para poder alcançar crianças para o Senhor. Homens como o apóstolo Paulo, que fez das suas riquezas um esterco. Sabe por quê? Porque ele viu que a maior riqueza dele estava na cruz do Calvário. E o que estava na cruz do Calvário não estava derramando ouro, estava derramando sangue. O ouro pode comprar um palácio, mas não pode comprar a nossa vida. O que pode comprar a nossa vida é só o sangue do Calvário. E o sangue do Calvário é a maior riqueza que um cristão tem que ter no coração, e é o maior tempo que ele tem que dedicar é a esse Deus riquíssimo de amor e compaixão. É isso que nós temos que fazer, é essa conexão que temos que estar. E Deus, para a gente fechar, irmão, senão eu não vou parar aqui de falar. Aí o pastor vai me puxar a orelha lá no WhatsApp. Jesus, ele vai dizer o seguinte, gente. Logicamente, que a palavra de Deus, ela é riquíssima, progressiva, então não tem como a gente apenas tentar tirar uma coisa só da palavra. Nós podemos tirar milhões de reflexões do Espírito Santo de Deus através de um versículo. E dentro de Mateus capítulo 6, verso 20, Jesus vai dizer o seguinte: juntem tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não podem corroer, e aonde o ladrão não poderá roubar. Sabe o que Jesus está falando para nós, irmãos, através desse versículo, dentro do contexto de o tempo e o vazio? É que todo tempo que não é eterno, que é temporário que nós temos, todo tempo temporário, todo tempo curto, rápido que nós temos, se nós dedicarmos a Deus, é a única forma de conseguirmos coisas eternas. É dedicando o tempo que temos para Deus. Se dedicarmos, aí Salomão disse também em Eclesiastes capítulo 1 e no capítulo 4 também, que as riquezas da terra o homem não leva consigo. Se você tem um carro, meu irmão, se você tem um HB20, se você tem uma limousine, se você tem uma Lamborghini, se o teu sonho é ter uma moto, amém. O teu sonho é ter uma Kawasaki, amém. O teu sonho é ter uma casa de 2 andares, é morar na CBF, é morar no Clube Comari. O teu sonho é ser famoso. O teu sonho é ter 1000
1 milhão de seguidores no Instagram e no YouTube, amém. Só que eu tenho uma notícia para te dar: nada disso você poderá levar. Tudo vai ficar para trás quando você morrer. Se você ficar vivo até amanhã, você pode ter o que você conquistou. Mas se você morrer de uma hora para outra, vai ficar para trás. Só que Jesus vai falar: se vocês dedicarem tempo para mim, aquilo que vocês plantarem no tempo de vocês para mim, será eternamente desfrutado na glória. Gente, isso que é fantástico, isso que é poderoso, é saber que o tempo que nós entregamos para Deus vai dar resultados eternos para nós. E o que Jesus vai falar? Vai falar lá no final de Apocalipse, capítulo 21 e 22, vai dizer, ali vai se concluir o que Jesus havia falado, João, que o Senhor já havia feito muitas moradas e que Jesus estava subindo para preparar as nossas. Gente, a gente vai ter uma morada eterna, a gente vai ter eternamente a riqueza do Senhor, que é a presença dele. Gente, a gente vai estar num lugar que vai fluir águas vivas todos os dias, toda hora, debaixo do trono do Senhor. E nós vamos pisar, sabe aonde? Em estradas de ouro. Sabe por que a gente vai pisar em estradas de ouro? Porque Deus vai fazer questão de dizer: sabe o que é importante para mim? Sabe o que é importante para o meu reino? Não é o ouro. O ouro eu coloco embaixo, porque o destaque para mim são as almas, são as pessoas, é a comunhão comigo. Isso para mim é a maior riqueza. Isso para mim é o maior desfrute. É por isso que ele vai colocar o ouro no chão, porque o que os homens lutam hoje para colocar no bolso, os salvos pisarão em cima para mostrar que tudo isso é vaidade, tudo isso é inútil, tudo isso é em vão, porque o que importa é a conexão, é o tempo constante na presença de Deus. Você acha que Deus não sentia saudade de Salomão? Deus é um Deus de sentimento, Deus é um Deus que ele chora, é um Deus que se alegra, é um Deus que se ira. Deus não é uma madeira de Baal, Deus não é uma madeira de Astarote, Deus é um Deus de sentimento. E ele estava dizendo para Salomão: tolo! Estava com saudades das tuas orações no Monte Gibeon, estava com saudade da tua dedicação de tempo. Por que você se perdeu? Por que você dedicou tempo para tentar uma alegria onde não existe? Por que você não volta a me buscar para sermos juntos felizes até o findar dos séculos? E é essa pergunta que Deus faz para nós. Você acha que Deus não sente saudade do seu povo buscando? Ou vocês acham que Deus é um Deus seco de coração? É um Deus vazio? É um Deus que não tem sentimento? Deus é um Deus que tem sentimento, irmãos. Porque nós temos sentimento porque Ele é o dono de todos os sentimentos. Ele produziu sentimento em nós. É Ele que deu a alegria do prazer. É Ele que deu a alegria do regozijo. É Ele que produziu a tristeza em nós, para que nós soubéssemos discernir o tempo em que estamos bem e o tempo que estamos mal, para termos equilíbrio. Deus que produziu isso. Então Deus tem sentimento e Ele está dizendo: sinto saudade do meu povo me buscar. E esse negócio de internet, de Netflix, esses troços do Satanás está tirando a atenção do meu povo, está tirando o tempo precioso, e eles não estão mais olhando para a riqueza do Calvário. E eu vou voltar e só vai subir quem teve tempo comigo. É por isso que ele falou para os discípulos: fiquem ligados comigo o tempo todo, para que quando eu voltar, eu não pegue vocês nu. Eu pegue vocês expostos à vergonha, para que eu não pegue vocês como as 5 virgens loucas que deixaram o azeite ficar vazio na hora que o noivo estava chegando. É tempo de buscar, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um tempo sério. Deus tem dado sinais de que Ele está voltando. Ele pode voltar hoje à noite. Ele pode voltar agora, se Ele quiser, gente. E o que será de você se Jesus voltar agora? Faz uma reflexão, irmãos. O que vai ser de você se Jesus voltar hoje? Qual foi o tempo que você dedicou para Ele essa semana?
Estamos o quê? Hoje é quarta-feira? Terça-feira? Nem sei que dia é hoje por causa desse negócio, estou de férias. Mas nós estamos no começo da semana. Qual o tempo que você dedicou para Deus essa semana? O que você vai fazer quando acabar essa live? Essa live já está acabando. O que você vai fazer? Você vai voltar para o Instagram? Você vai voltar para as suas notificações do Facebook? Ou você vai dobrar os seus joelhos, se arrepender de tanto perder tempo com bobeira, de tanto perder tempo com bobagem, de tanto perder tempo até com pecado? Porque a perda de tempo de Salomão abriu uma vida de pecado para ele. Quando ele perdeu o tempo de Deus na comunhão, ele abriu uma vida de pecado. E você não está livre do pecado. Eu não estou livre do pecado. Tem pecado escondido no Instagram. Tem pecado escondido no Facebook. Que se você não abrir os olhos para ter tempo com Deus, você vai cair nessa armadilha. E você não vai subir se Jesus voltar hoje. Então você fica ligado, irmãos, com Deus. Deus te ama. Jesus morreu por você. Jesus quer te abraçar nessa noite. Ele quer um coração convertido, um coração entregue. Ele quer um coração que abraça a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje que é a oportunidade. É hoje que você tem a chance de fazer isso. É nessa noite que você tem a chance, irmãos. É nessa noite. Vou fechar aqui com uma oração e vou dar um recado aqui para vocês. Tem pecado sonhar? Não. Tem pecado ser rico? Não. Porque foi Deus que enriqueceu Salomão. Só que Salomão não percebeu que a riqueza que Deus estava dando não era particular para Salomão, mas era para empoderar Israel. Ele não empodera Israel, ele só adquire para si. Ele empodera só o seu exército, só o poder militar. Ele perde a sabedoria dele quando ele perde a presença de Deus. E a maior tolice de Salomão foi pensar que ele se garantir na sabedoria dele. Quando ele era sábio, ele se garantia na presença de Deus. Quando ele perdeu a sabedoria, ele estava se garantindo naquilo que ele era. Tolo. Então, é proibido sonhar? Não é proibido sonhar. É proibido ter um carro novo? Não é. Irmãos, eu, Gabriel Chagas, sempre quis. Falei com minha esposa semana passada. O meu sonho material é muito básico. Sempre sonhei em ter uma casa de 2 andares com 2 carros na garagem. Só. Nunca sonhei em ser rico. Mas eu falei para minha esposa e falei para Deus. Se for necessário eu nunca alcançar esse sonho, mas ter a minha vida inteira com Deus, que assim seja. É melhor ir a pé para o céu do que de carro para o inferno. É melhor morar nas moradas do céu do que ter uma mansão na terra e ir para o inferno. Salomão tinha tudo em pé, menos a sua alma. Sua alma estava em ruína. Tinha tudo, estava em pé, mas a sua alma estava em ruínas. Agora faça uma análise. Você está vendo tudo desmoronando. Será que a tua alma está desmoronada também? Será que você está desmoronando junto com essa pandemia? Ou será que você ainda tem a capacidade de dizer igual Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho a alma de pé. Eu tenho uma vida convicta, porque eu sei de onde eu vim e também sei para onde eu vou. Então, gente, não é pecado você sonhar, não é pecado você almejar o melhor, desde que isso não tome o teu tempo com Deus. Porque com Deus a alegria é plena. Agora, sem Deus, o resultado sempre será vazio. Nós vamos orar. Você que está online aí, ficou numa média de 17 a 25 pessoas. Vamos orar aqui para que a gente possa fechar. Já são 10h14. 10h14. Passei um pouquinho do horário. Mas vamos lá. Na sua casa, onde você está, curve sua cabeça de forma reverente a Deus. E que possamos entregar essa mensagem juntos.
solicitar a Deus a sua graça e misericórdia, porque dar tempo para Deus, gente, não é fácil. Exige renúncia, exige negação a si mesmo, exige sacrifício. E é necessário que tenhamos a sabedoria do alto e o Espírito Santo de Deus para poder conseguir dedicar tempo ao Senhor nesse tempo do fim. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse tempo, por essa palavra. Deus, falamos de Salomão aqui, Senhor, um homem riquíssimo na tua presença, um homem que começou uma jornada espetacular, mas se perdeu nos prazeres da vida. Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós temos nos perdido nos prazeres da vida. Não chegamos nem 10% da riqueza de Salomão e já nos perdemos, Senhor. Nos perdemos num celular, às vezes, de R$500. Nos perdemos, às vezes, num celular, meu Deus, de R$1.000. Nos perdemos numa internet que mensalmente se paga aí R$90, Senhor. Mas, Deus, eu te peço que o Senhor venha nos acolher nessa noite, que o Senhor venha nos tirar dessa distração, que nós venhamos dedicar tempo ao Senhor para que sejamos ferramentas, para que tudo que venhamos colocar à mão seja com alegria. Deus, se for para podermos comer, meu Deus, uma picanha, que seja uma picanha com gosto de alegria. Se for para comer ovo, que seja com alegria. Deus, se for para andar a pé, que seja com alegria. Se for para andar de carro, que seja com alegria. Tudo seja com alegria, porque se for com alegria, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Deus, abençoa cada um que estava nessa live, cada um que nos acompanhou na pregação. Deus, vai colocando as tuas mãos sobre cada lar. Eu não sei como estão essas pessoas, eu não sei como elas estão agindo nessa noite, eu não sei como está o coração, mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa absorveu essa mensagem, pelo menos uma pessoa, meu Deus, acolheu a instrução do Senhor. Eu peço que o Senhor derrame graça sobre cada um, seja repreendido todo o vírus desse corona, todo o Covid-19 seja repreendido em nome de Jesus, de cada casa, seja repreendido de cada lugar. Deus, dá saúde para essas pessoas, dá saúde para o teu povo, guarda o teu povo dessa praga que está no mundo, porque essa praga é para poder trazer justiça, e que teu povo, meu Deus, esteja debaixo da tua justiça, guardados pela tua mão. Abençoa o pastor da Igreja Aliança que me convidou, a Tatiele, sua casa, o seu filho, a sua família, que cada um, Senhor, que for pregar a tua palavra, também seja cheio do Espírito Santo de Deus, para trazer um alimento sólido e agradável a todos que vão estar nas lives futuras. Muito obrigado por tudo. Assim como igreja, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, se deixar, eu vou pregando e vou orando até Jesus voltar. Vou dar só um recadinho aqui. Vocês estão vendo essa camisa aqui? Mission Day Comissão 21. Essa camisa faz parte de um projeto nosso de missões. Inclusive eu tô com uma pulseira do povo lá do Afeganistão. Gente, quem puder entrar em contato com a gente para saber um pouco mais desse projeto de missões, vai ser muito poderoso esse contato, porque nós precisamos avançar em missões. Tá todo mundo parado, mas os céus estão em movimento. Nós estaremos em movimento, missões vai continuar. Nós vamos ganhar almas para Jesus em Teresópolis, vamos ganhar alma para Jesus no Afeganistão, vamos ganhar alma para Jesus em todos os lugares que nós pudermos, e você pode participar disso. Então procura lá Gabriel Chagas, Instagram Gabriel G. Chagas, estou lá. De vez em quando eu acabo demorando a responder algumas mensagens lá, que eu entro de vez em quando, mas lá eu coloco os conteúdos. Amém, pessoal? Agradeço aí a todo mundo que esteve aí. Tatiele, obrigado. Bênção demais. E amanhã você não pode perder, 9 horas da noite, vai estar o evangelista Otávio, ele também lá da minha igreja, lá da Assembleia de Deus Central ADEC, do pastor Bruno Marques, nesse culto. Ele vai estar pregando amanhã a palavra de Deus. Será uma bênção, não percam. E a gente vai estar conectado assim que Deus permitir. Grande abraço, gente. Vai deixando o teu amém e vai orando por nós, porque a gente precisa. Glória a Deus.